Dia 22. Quando se refere a uma concentração de cidades, a Bíblia não se refere a estados ou províncias, que usa o termo regiões. No contexto bíblico geográfico, fica bem claro que há um paralelo entre as regiões bíblicas e o que conhecemos como estados da nossa nação. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo procuravam alcançar toda a região de cidade em cidade. Exemplos de Jesus. Depois que terminou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar a pregar nas cidades da Galileia. No poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Alguns detalhes desses dois versículos nos mostram estratégias eficazes no alcance do nosso estado. Devemos ensinar aos discípulos os princípios básicos da palavra de Deus, mas também ensinar-lhe a visão e motivá-los a colocar em prática. O texto diz que Jesus ensinou os 12 e em seguida partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Jesus, nas instruções aos seus discípulos, comunicou que o evangelho deveria ser pregado em todas as cidades. E ele deu exemplo indo para as cidades da região. O texto seguinte afirma que Jesus voltou para a região da Galileia, que tinha muitas cidades, no poder do Espírito Santo. Se o Senhor Jesus tinha uma unção do Espírito Santo, muito mais nós necessitamos desse poder para executar nosso ministério. Notem o resultado. Sua fama se espalhou por toda a região. Devemos fazer o ministério para nossa fama, mas para que Jesus seja Senhor de muitas pessoas e em todas as regiões e no mundo todo. Exemplo de Paulo. E divulgava-se a palavra do Senhor em toda a região. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. O texto diz que no meio de perseguições e oposições de líderes religiosos, o próprio povo começava a divulgar a palavra de Deus. O contexto deste versículo mostra que os líderes judaicos estavam levantando grande oposição ao ministério de Paulo e Barnabé e que eles decidiram então ir para os gentios, o que trouxe grande alegria na cidade. O texto diz que Paulo passava sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, de cidade em cidade, fortalecendo os discípulos. Paulo reconhecia que sozinho não poderia alcançar toda aquela região. Por isso, motivava seus discípulos a fazer a obra. Precisamos aprender com Paulo a estabelecer líderes em cada cidade e motivá-los a cumprir o mandamento de Atos 1:8, desde a cidade até os confins da terra. Existem igrejas que têm condições e recursos, tanto financeiros como humanos, para ajudar outras igrejas. Ore por você. Peça a Deus que o ajude a seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. Ore pelos outros. Ore pelas igrejas do seu estado para que tenha uma grande visão. Versículo para memorizar. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1:8.